Olá pessoal, sou André Ito e serei seu professor na disciplina de Física, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre a distinção entre ciência e pseudociência, ou seja, entre os conhecimentos obtidos e verificados através de experimentos e métodos científicos e aqueles que, tomados como verdades, não possuem nenhum tipo de comprovação. Falaremos também sobre os riscos de quando as pseudociências são levadas em consideração para a tomada de decisões importantes. Vamos lá? Falando um pouco sobre a importância da ciência nesse caso, a gente pode dizer o seguinte, né? Algumas pseudociências, né, como homeopatia, que leva em consideração aí a crença de que o remédio vai dar certo. Então, a homeopatia só realmente vai funcionar se você acreditar. Então, isso a gente pode considerar como pseudociência. Então, se você não acredita, o medicamento não funciona. O medicamento tem que funcionar de qualquer maneira. Ele não precisa da crença, por exemplo, de quem está tomando. Tá? Outra situação que a gente pode falar também é da astrologia. A astrologia, né, é uma grande pseudociência que toma conta do nosso universo cotidiano e temos que tomar um cuidado muito grande com as informações que elas dão. Na ciência moderna, a gente tem, né, o grande pai da cinemática, que seria Galileu Galilei, né, que deixou um grande legado para a continuação de Newton, no caso, para a primeira lei, né, que é a de Newton, que seria a lei da inércia. E Eratóstenes, né, que é um grande antigo filósofo que chega muito próximo, né, um dos grandes filósofos gregos, que vai falar um pouquinho sobre a curvatura da Terra, né, um dos primeiros que diz que a Terra ela tem uma curvatura, ela é redonda, e isso ele vai provar dentro de experimentos com poço de Siena e simplesmente uma vara, mostrando que em lugares diferentes a sombra da Terra tem tamanhos diferentes. René Descartes, então, deixa um legado também, né? Uma grande discussão entre René Descartes e Newton. Vai ter uma discussão, né, entre os franceses e os ingleses. E aí o René vai falar um pouquinho sobre esse método científico, um método francês, tá? Logicamente que anterior a eles a gente tem Francis Bacon, tem outros grandes filósofos que vão tomar conta dessa questão do método científico. E dentro do método científico, a gente pode dizer o quê? A gente pode falar sobre as fases com que esse método científico é produzido. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre o quê? A gente fala sobre observação, então a gente observa um determinado fenômeno físico e aí a gente levanta uma hipótese. Levantando essa hipótese, a gente monta, né? No caso, a gente escreve algumas teorias e aí faz a verificação com esses experimentos. E aí você vê se, de acordo com as teorias e os experimentos, certo? Isso vai o quê? Contradizer ou simplesmente vai justificar. E aí você vai criar uma lei. Qual a diferença entre uma lei e um teorema, por exemplo? Um teorema é uma associação. Já uma lei, ela tem que funcionar em qualquer lugar do universo. E isso seria o que a ciência faz. Provar a partir de experimentos aquilo que a natureza vai mostrar para você. Tá? E experimentos simples, não precisa ser uma coisa gigantesca, não precisa ser uma coisa que tome muito tempo, só que tem que ser muito repetitivo e sempre funcionar daquela mesma maneira para você justificar que é uma lei. E além disso, né, a sociedade científica ela vai tomar conta disso e os cientistas vão entrar, né, em discussões para validar ou não essa lei científica. E aí a gente pode falar um pouquinho de pseudociência, né? E o que significa essa palavra pseudo? A palavra pseudo nada mais é que uma falsa, né, falsidade, mentira, né, enganação, alguma coisa do gênero. Então, a ciência falsa, né? A gente acreditar que aquilo é ciência, mas não se passou por todo o método científico para a validação da ciência. E aí a gente pode analisar outros nomes, né, outros substantivos que levam também esse termo, como por exemplo, pseudópodes, né, pseudo, falsos, podes, pés, né, então falsos pés, que é um grande critério que a gente utiliza lá na biologia, né, na questão do que das amebas, por exemplo. A gente também tem pseudônimos, né, de grandes autores, né, alguns autores vão ter um nome, por exemplo, Malbataan, né, Alberto Caeiro, lá que a gente vai ver um pouquinho lá em português. A gente vê que esses nomes, né, são criados e bem fictícios para gerar um outro tipo de discussão, um outro tipo de obra. Malbataan vai ser um pseudônimo que vai gerar muita discussão, principalmente na área da matemática. E aí a gente tem ele como um brasileiro que vai escrever muitos livros, né, referentes a isso e também
ser conhecido por quê? Porque a matemática a gente tem que lembrar que ela é árabe, né? Então, um nome árabe, né, valida muito mais para alguns autores, algumas pessoas que vão fazer essas leituras. E aí, o exemplo mais clássico que a gente vai ter de pseudociência seria o quê? Seria a astrologia, né? O logos, né, o pensamento, astros, né, de astronomia no caso, né, de cosmos. Então, o pensamento de como esse cosmos vai influenciar na gente é muito complicado. Então, quando a gente fala, né, de planetas regendo, né, determinadas ações humanas, né, como Mercúrio, Vênus, a gente tem também Marte, tá? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. E aí a gente também tem astros, né, como a Lua, que é um satélite, o Sol, que é uma estrela, regendo toda essa parte da vida dos seres humanos, né? Dizer que essa determinada característica é dada só por conta de uma posição do planeta não justifica a ciência, tá? Características são vistas aí pela psicologia, por outras áreas científicas validadas e não somente pela astrologia. Então, um exemplo também, né, de teoria científica seria o quê, basicamente? A gente pode falar da teoria do Big Bang, né? Até hoje ela funciona. Então, dizer que o universo ele estava condensado, né, totalmente num ponto, e a organização dele foi tão grande que aconteceu o quê? Uma grande liberação de energia. Obviamente que hoje na física teórica a gente tem alguns teoremas e teorias onde você pode pensar o quê? Sobre a questão também de multiversos, né? O nosso universo é um universo único, entretanto podem existir outros, né? A física, a química, a biologia que existe nesse universo pode ser completamente diferente em outros universos também. E aí dizer que na teoria do Big Bang, por exemplo, o Big Bang a gente tem o quê? Né? A condensação, a gente tem essa expansão, aí você tem a liberação de tanto matéria quanto antimatéria, só que a gente sabe o quê? Que essa junção entre matéria e antimatéria vai gerar uma quantidade gigantesca de energia. Ainda hoje a gente pesquisa sobre as questões de como a antimatéria, né, não venceu a matéria e a gente, nesse nosso universo, a gente tem muito mais matéria do que antimatéria. Tá? Então, a antimatéria existe? Existe. Só que a gente não sabe como essa simetria ou antissimetria ela funciona ainda no nosso universo. Então a gente pode falar também da teoria do Big Bang, onde a gente tem o quê? Né? A grande explosão que deu origem ao universo observável. Então, é muito difícil para a gente, né, entender essa questão, por quê? Porque além do nosso universo existe o nada, e é muito complicado, né, o nada, né, existir depois dessa expansão, né? E aí ele vai criar o espaço-tempo, e aí a gente cria o vazio, que é diferente do nada, porque no vazio a gente pode criar determinadas coisas, né? Pode obter algumas coisas. E nesse vazio a gente representa o estágio da inflação, né? O aumento do espaço. A gente também tem a etapa de criação da matéria, tá? Então você tem a criação da matéria, dentro dessa estrutura da matéria, obviamente a gente tem primeiro a luz, né? Os fótons. A gente tem estruturas mais leves, né, os neutrinos. A gente tem estruturas que vão montar outras estruturas que seriam os quarks. Os quarks eles vão montar, né, o próton e o nêutron, por exemplo, nas nossas teorias que a gente tem hoje sobre modelo atômico. A gente também pode dizer que os elétrons, né, outra partícula fundamental, vai se juntar com esses outras partículas e elas vão formando elementos químicos e esses elementos eles vão se rearranjando, fazendo substâncias e aí a gente vê a estrutura toda como hoje a biologia se apresenta, que é muito mais complexa. E aí no gráfico que a gente mostra aqui sobre a inflação do espaço, a gente pode falar um pouquinho sobre a teoria do Big Bang, tá bom? Então isso seria basicamente um diagrama que mostra para vocês de como o nosso universo ele foi se pondo, se compondo e se reestruturando e formou o que hoje a gente tem. Inofensiva, só que não. Então, o que a gente pode dizer, né? O alerta de fraudes que nós temos aí, né, nas questões, principalmente o quê? Quando ele fala sobre novos remédios, né, remédios milagrosos, outra coisa que a gente pode dizer também, né, quando a propaganda traz para você realmente incrível, tá? Funciona em minutos, garantido, né? Nem na ciência tudo é garantido 100%. Até os remédios, eles têm uma probabilidade de dar certo ou não.
Por conta do quê? Por conta da própria estrutura da ciência, para mostrar para você, alguns organismos não reagem a determinadas medicações, então existe uma grande estrutura de pesquisa para falar isso, e aí nem nada é 100%, tá? Sempre vai ter alguma probabilidade daquilo não dar certo. E aí vamos para uma vinheta de curiosidade. E aí podemos buscar fontes científicas, né, que validam essas experimentações, né? Como, por exemplo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Como uma fonte de pesquisa científica. A gente pode também falar, né, do The Lancet, que é um grande também parâmetro para a ciência de validação mundial para essas pesquisas científicas que estão acontecendo no momento. E você que se interessou mais pelo assunto, clique no link e saiba mais na nossa plataforma e consulte todos os materiais extras que estão sendo fornecidos para você. E aí a gente pensa o seguinte também, deixa essa frase, né, uma pergunta, uma autorreflexão para vocês que estão assistindo, né, toda a nossa aula aí. E sua vida é regida pelas leis científicas ou pela pseudociência, né? Então, você pensar quais são os atos ou atitudes que você está tomando e o que está regendo a sua vida. É a ciência ou a pseudociência? Você tomaria uma decisão financeira importante com base na matemática ou em seu signo? Você vai fazer uma análise de matemática financeira, por exemplo, um gráfico de velas, tá? Num trade, e vai olhar para um planeta para ver se você vai realmente ganhar dinheiro ou não? Então, fica essa reflexão, pensar um pouquinho, né, se a ciência ou a pseudociência é que rege a sua vida.